E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre segmentos proporcionais, que está na apostila de matemática do SAS, página 79. Quando nós falamos que nós temos segmentos proporcionais, o que eu quero dizer para você é que se eu pego a razão entre dois segmentos, essa razão entre dois segmentos tem que ter o mesmo valor, o mesmo resultado, que a razão entre outros dois segmentos. Aí eu falo que a razão de um segmento em relação ao outro é igual à razão de um segmento em relação ao outro. Assim, ó. A razão entre o segmento AB e CD é igual à razão entre o segmento EF e GH. Nós lemos assim: AB está para CD, assim como EF está para GH. Quer dizer, então, que quando eu divido o tamanho do AB pelo tamanho do CD, vai dar a mesma coisa que dividir o tamanho do EF pelo tamanho do GH. Aí eu tenho, então, segmentos proporcionais. Para a gente conseguir assimilar melhor isso, vamos fazer alguns exemplos com vocês. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui o segmento de reta AB, que mede 12 centímetros, o segmento de reta CD, que mede 8 centímetros. Eu afirmo para vocês que a razão entre o AB e o CD é igual à razão entre o EF, que é 2x, e o GH, que é x mais 1. Então, eu estou falando que nós temos segmentos proporcionais. Aí é só fazer assim, ó. AB dividido por CD tem que dar igual a EF dividido por GH. Vamos resolver isso. Quanto que mede o AB? 12. Quanto que mede o CD? 8. Está em centímetro, está em centímetro. Então, bacana, não pode esquecer de olhar isso não. Igual. O EF mede quanto? 2x. E o GH mede x mais 1. Como que a gente resolve isso? Multiplicando, cruzado. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí nós vamos ter 12 vezes x, 12x. 12 vezes mais 1, mais 12. Igual 8 vezes 2x, 16x. Passa para cá. 12x menos 16x é igual mais 12. Passa para lá, menos 12. 12x menos 16x vai dar menos 4x é igual a menos 12. Multiplica por menos 1. 4x igual a 12. X igual a 12 dividido por 4, que dá igual a 3. Se o x mede 3, esse segmento aqui então vai medir 6. E esse segmento aqui vai medir 3 mais 1, 4. Antes de fazer o exemplo número 2 com vocês, eu quero recordar algumas propriedades das proporções. A primeira é a seguinte: a razão entre o A e o B é igual à razão entre o C e o D. Então, nós temos aqui uma proporção. Quando nós temos uma proporção, nós podemos falar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, eu posso multiplicar cruzado. A vezes B é igual a C vezes D. A igual a C vezes B. Ou A vezes D é igual a B vezes C. Nós podemos multiplicar cruzado. Uma segunda propriedade, que é a que a gente é mais comum esquecer, é a seguinte. Você tem aqui, então, uma proporção. O segmento A está para B, assim como C está para D. Nós podemos falar o seguinte. A mais B. Se eu somo o numerador mais o denominador, A mais B sobre B. Então, eu somei esse com esse, que é o A mais B, e mantive dividido por B. Eu posso fazer isso se eu fizer a mesma coisa do outro lado. Então, do outro lado vai ficar C mais D e mantenho debaixo o D.
Isso é permitido e mantém o mesmo resultado. O mesmo resultado que der a conta aqui, vai dar a conta aqui. Por isso que eu posso fazer. Então, vamos repetir. Se eu somo o de cima com o de baixo, A mais B, e mantenho o de baixo de um lado, eu posso fazer isso do outro lado. Somo o de cima com o de baixo e mantenho de baixo. Ou eu posso fazer o inverso. O que seria o inverso? A razão AB está para a razão CD. Então, nós vamos ter o seguinte. Agora eu vou somar o de cima com o de baixo e eu vou escrever o de cima embaixo. Assim, ó. Somo o A com B e mantenho o A embaixo. Eu posso fazer isso se eu somar o C com D e manter o C embaixo. Então, observe. O de cima mais o de baixo, numerador mais denominador. Aí eu faço esse numerador virar o denominador. O de cima passa para baixo. Então, A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. Quando que isso aqui vai ser útil? Vem cá, vem comigo. Por exemplo, número 2. No exemplo número 2, nós vamos usar isso. Fala para nós no exemplo número 2. O segmento A, B, C, D, M, N e PQ são proporcionais nessa ordem. Quando fala são proporcionais nessa ordem, quer dizer para nós que o AB dividido pelo CD é igual ao MN dividido pelo PQ. Então, nós vamos fazer. O AB, o exercício falou que é 4 centímetros. O CD, o exercício falou que é 7 centímetros. A soma do MN mais o PQ dá 22 centímetros. Aí nós vamos montar então. AB está para CD, assim como MN está para PQ. O AB mede 4. O CD mede 7. Então, 4 está para 7, assim como MN, que eu não tenho, está para PQ, que eu não tenho. Observe que eu continuo com duas incógnitas aqui na minha conta. Então, para resolver isso, nós vamos usar a propriedade. 4 mais 7, conserva o 7 de baixo. 4 mais 7, conserva o 7 de baixo. É igual a MN mais PQ, conserva o PQ embaixo. Por que eu escrevi isso? O exercício falou que o MN mais o PQ, eu sei quanto que vale, que é 22. Agora eu tenho aqui na minha conta MN mais PQ. No lugar disso eu posso pôr 22. A única letra que vai faltar para eu descobrir é o tamanho do segmento PQ. Então, 4 mais 7 é 11, sobre 7 é igual. Isso aqui é 22, que o exercício falou, sobre PQ. Multiplica cruzado, 11PQ igual a 7 vezes 22, 154. Passo o 11 dividindo, 154 dividido por 11, 14 centímetros. Então, eu sei que o PQ vale 14 centímetros. A soma do PQ com o MN não tem que dar 22? O PQ eu sei que é 14. 14 para chegar nos 22, o MN mede 8 centímetros. Agora, eu vou ensinar para vocês sobre feixe de retas paralelas intersectada por transversais e também já vou explicar para vocês o teorema de Tales. Pensemos o seguinte, nós temos aqui 3 retas paralelas, M, N e a reta T. Observe aqui que MN e a reta T são retas paralelas. Só que elas não estão igualmente espaçadas, não. Olha a distância do M até o N. É diferente da distância da reta N até a reta T. Eu já fiz isso pensando em alguns exercícios que nós vamos encontrar para frente. Porque muitas vezes o aluno acha que a distância entre o M e o N é igual à distância entre o N e o T. Nem sempre. Pode acontecer de ter a mesma distância, mas não necessariamente vão ter a mesma distância. Não necessariamente as retas paralelas estarão igualmente espaçadas. Então, nós vamos ter o seguinte.
Nós temos três retas paralelas e elas são cortadas por duas retas transversais, a reta R e a reta S. Observe que eu também já coloquei de propósito inclinações diferentes. Olha a inclinação da reta R e olha a inclinação da reta S. Uma reta está mais inclinada do que a outra. Também já foi de propósito. Pode acontecer das duas retas terem a mesma inclinação? Pode, não vai alterar nada. Mas nem sempre vão ter a mesma inclinação, então eu já fiz de propósito. O que nós temos? Quando nós temos feixe de retas paralelas intersectadas por transversais, nós temos segmentos proporcionais. E quando nós montamos esses segmentos proporcionais, nós estabelecemos o teorema de Tales. Então, simplesmente, nós vamos pegar os tamanhos, os segmentos de cada reta e vamos falar que esses segmentos dessas retas são proporcionais. E a partir disso, quando eu crio essa proporção, eu tenho a aplicação do teorema de Tales. Vamos ver aqui com um exemplo que fica mais fácil. Suponhamos que daqui até aqui meça x. Daqui até aqui a medida é y. Daqui até aqui a medida é z. E daqui até aqui a medida é w. Então nós temos as três retas cortadas por essas duas transversais e elas vão formar segmentos proporcionais. Ou até mesmo congruentes. Os segmentos podem chegar até a mesma medida, mas na maior parte das vezes eles vão ser apenas proporcionais. Como assim? Eu posso falar para vocês que o tamanho do x dividido pelo tamanho do y é igual ao tamanho do z dividido pelo tamanho do w. Então eu tenho uma proporção. O segmento, que é o tamanho do x, dividido pelo segmento, que é o tamanho do y, dá a mesma coisa que o z dividido pelo w. Só que nós podemos montar essa regra de outras formas. Por exemplo, eu poderia montar essa regra assim, ó. X está para o segmento semelhante dele, que é o z, assim como o y está para o segmento semelhante dele, que é o w. Então, x está para z, assim como o y está para w. Se quiser, eu também poderia escrever assim, ó. Isso aqui tudo. Quem que é isso aqui tudo? X mais y está para x. Assim como isso aqui tudo, que é o z mais w, está para z. Quando eu faço dessa forma, eu estou aplicando aquela segunda propriedade que eu expliquei agora mesmo para vocês, que fala para nós que eu posso somar esse com esse, que é o x com y, mantendo o x que está em cima embaixo. Isso vai ser igual à soma do z com w, mantendo o z que está em cima embaixo. É aquela regrinha da segunda propriedade que eu passei para vocês de proporção. Poderia falar também assim, ó, se eu quisesse. X mais y, que é tudo, isso aqui tudo, está para y, assim como isso aqui tudo, que é z mais w, está para esse pedacinho aqui, que é o w. Com isso, turma, nós acabamos de ver feixes de retas paralelas intersectados por transversais e a aplicação do teorema de Tales. Agora é só pegar, eu vou fazer um exemplo com vocês e a partir desse exemplo vai ficar mais claro para vocês entenderem sobre essa matéria. Eu vou fazer com vocês um exemplo e esse exemplo está na apostila de vocês na página 83. Nesse exemplo nós temos duas ruas. Aqui em cima eu tenho uma rua que é chamada de rua M. Aqui embaixo eu tenho uma rua que é chamada de rua N. Então aqui é uma rua, aqui é outra rua e aqui são lotes, são terrenos. Esse terreno, ele tem 30
30 metros de frente para a rua M. E para a rua N, que está aqui embaixo, eu não sei quanto que ele tem de frente, é X. Esse terreno tem 20 metros para a rua M e para a rua N, Y. Esse terreno tem 10 metros de frente para a rua M e para a rua N ele tem Z. Eu preciso saber quais são as medidas do X, do Y e do Z. Vamos lá. Para fazer isso, nós vamos falar que isso aqui tudo, 30 mais 20 mais 10, isso aqui tudo, 30 mais 20 mais 10 dá 60, está para isso aqui tudo, que tem 90, assim como esse pedaço de cima, que é o 30, está para esse pedaço de baixo, que é o X. Certo? Para a gente resolver isso, nós podemos cortar esse zero, dividir aqui por 3, dividir aqui por 3, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Isso é igual a 30 sobre x. Multiplica cruzado. 2x igual a 90. X igual a 90 dividido por 2, que dá 45 metros. Então, ele tem aqui 45 metros de frente para a rua N. Agora eu preciso descobrir o Y. Para descobrir o Y, nós vamos fazer 30 está para 45, assim como 20 está para Y. Se quisesse, eu poderia falar também 60 está para 90, assim como 20 está para Y. Daria certo também, seria uma outra opção. Vamos lá. Dá para cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Dá para dividir aqui por 3, dá para dividir aqui por 3. 3 por 3 dá 1. 45 dividido por 3 dá 15. Isso é igual a 2 sobre Y. Multiplica cruzado. Y igual a 30 metros. Y é igual a 30 metros. Agora, para descobrir o Z, a gente vai fazer mais rápido. Isso tudo não tem que dar 90 metros? 45 com 30 dão 75 metros. Para dar os 90 metros, 75 metros para dar os 90 metros, está faltando quantos metros? 15 metros. Aí você já faz de cabeça. Então, o X mede 45 metros, o Y mede 30 metros e o Z mede 15 metros. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.